Saudações a todas e a todos. Nosso assunto dessa aula é a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa de 1917 está para a história, assim como a Revolução Francesa de 1789. Diverge, naturalmente, porque a Revolução Francesa é uma revolução liberal, burguesa, de caráter capitalista, e a Revolução Russa de 1917 é uma revolução socialista, de caráter popular, liderada, na sua essência, pela classe operária e camponeses. Eu já compartilho com vocês o PowerPoint para que a gente possa seguir o nosso roteiro. Então, veja, Revolução Russa de 1917, caráter socialista. Bom, antes de nós entrarmos, propriamente dito, no período revolucionário, convém falar aí da Rússia pré-revolucionária, pré-revolução. Então, você tem uma Rússia cuja estrutura política é a monarquia absolutista, né? E aí liderada, né, representada pelo czar, o regime czarista, né? O czar, chefe de Estado, chefe de governo, chefe supremo da Rússia. Na sua estrutura socioeconômica, ainda a predominância do feudalismo, mas num processo de transição para o capitalismo. Embora você tenha predominância do regime feudal, do modo de produção feudal, toda a sua estrutura socioeconômica, né? Lá, monarquia, nobreza, clero, operários, o povo, né? Operários, camponeses, e a existência já de uma burguesia capitalista russa, embora esse capitalismo na Rússia existindo, predominantemente ele está, essas empresas, nas mãos de capitalistas estrangeiros. Então você tem uma incipiente burguesia russa. Considerar também que o que a história chama de um ensaio geral, né, seria o quê? Um conjunto de medidas e movimentos que ocorrem antes da Revolução propriamente dita, no ano de 1917, quando muitas greves ocorrem, né, muitas manifestações, especialmente a partir da derrota da Rússia para o Japão na Guerra Sino-Russa de 1905, onde a Rússia perde para o Japão a região da Manchúria, né, ao norte da China. Aquela era uma área de protetorado russo e eles perdem isso para os japoneses. Essa guerra incorre, né, numa dívida social muito grande, a dívida econômica e social muito grande, o que provoca a rebelião aí de operários camponeses, né, e a insatisfação dessa burguesia, dessa nobreza, com a monarquia czarista. O, o czar Nicolau II, ele convoca, né, a chamada Assembleia Geral, a Duma, que é uma forma de representação já histórica na Rússia, né, de tempos anteriores, e ali, inclusive, os operários e a população conseguem direito de voto e propõem medidas buscando maiores direitos de participação
maior proteção do Estado russo, o que, de fato, o czar Nicolau II não vai atender, né? Então, nós partimos aí para momentos, né? E o mais importante dele é a formação dos chamados sovietes. Então, surgem as primeiras facções políticas em oposição ao czarismo, ao absolutismo monárquico, e a principal dessas instituições, organizações, são os chamados sovietes, que são organizações políticas, operárias, né, populares, de soldados, operários e camponeses. E esses sovietes vão protagonizar N movimentos, e nós destacamos aí para vocês as manifestações operárias do dia 1º de maio de 1900, né? As manifestações operárias de janeiro de 1905, essas sim, as manifestações populares de 1905, onde a polícia mata aí mais de 10.000 manifestantes numa praça na cidade de Petrogrado, né? E em resposta a isso, as manifestações de 1º de maio de 1905, quando iniciam uma série de greves, e essas greves estendem aí pelo o restante do ano, e surge então a formação dos sovietes de deputados, uma organização política de fato agora, né, com eleição desses sovietes, né, dessas organizações operárias, né, de trabalhadores e camponeses, elege os seus deputados e vão para o campo do debate político. Ora, a sequência disso é que, sempre que essas organizações se manifestam, né, a repressão é extremamente violenta por parte da monarquia czarista. Então, até que, né, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial em 1914, ao lado dos aliados da Entente, né, a Rússia com problemas sérios socioeconômicos, né, fome, greves, dívidas, né, ela entra na guerra e a situação da Rússia piora e piora em muito, né? Então vejam vocês que na greve de 1917 participam aí os chamados mencheviques e os chamados bolcheviques, além dos chamados socialistas revolucionários, né? Quem que são os mencheviques? Os mencheviques são organizações políticas capitalistas que defendem o capitalismo, o liberalismo e uma monarquia constitucional, ou grupos também dentro desses mencheviques, uma república, mas a molde capitalista liberal. E os bolcheviques, que são os socialistas, né, que defendem uma revolução socialista, a destruição das estruturas capitalistas e a implantação, a constituição de estruturas socialistas, baseadas no marxismo, né? Os mencheviques liderados aí por Kerensky e os bolcheviques liderados aí por Lenin, Trotsky e Stalin. São as grandes três lideranças. Destaque para a primeira, né, a figura de Lenin, né? Então, veja, a Revolução de Março implica em quê? Com o desenrolar da guerra e as derrotas sequentes do exército russo diante dos alemães, o rei Nicolau assume a direção do exército, o comando direto do exército, no fronte de batalhas, e a questão política fica a cargo da czarina Alexandra. Esta vivia sob a influência de um guru chamado Rasputin, né? E essas questões políticas, elas
são tratadas, quando das manifestações populares, de forma a repressão violenta. Então, em março de 1917, esses grupos insatisfeitos com os rumos, né, as derrotas e as suas consequências dentro da Rússia, todos os grupos, inclusive você coloca a burguesia, nobreza, né, aristocracia agrária, camponeses, parte do exército se insurge, né, devido à falta de armamentos, à falta de estruturas para, né, participação na guerra. Mais de 4 milhões, a essa altura, em 1917, mais de 4 milhões de soldados russos já haviam morrido, né, nos confrontos com os alemães. Todo esse movimento se insurge e destitui a monarquia absolutista e propõe uma monarquia constitucional, o que avança para a Revolução de Março do chamado governo provisório, né? Esse governo provisório liderados pelos mencheviques. Então, há a compreender que a Revolução de Março é a primeira revolução dentro da grande Revolução Russa, mas de caráter capitalista, né? Liberal e capitalista, né? Com os partidos, assume o partido, né? 3 facções se apresentam dentro desse governo provisório. O partido chamado Democrata, né? O partido menchevique e o partido bolchevique, né? Então, os mencheviques e os bolcheviques, sobressaindo aí os mencheviques na figura de Kerensky, que assume o governo provisório. Então, é destituída a monarquia na Rússia e a formação desse governo que vai tentar implantar aí, de fato, né, qual o modelo de governo? Aqueles que defendem uma monarquia constitucional, a exemplo, a modelo da Inglaterra, e outros que, né, propõem uma república, a modelo de outros, da França e assim por diante. Mas estão lá os sovietes, né, os bolchevistas, assim chamados, que defendem uma revolução radical de modo socialista. Então, o primeiro grupo assume, mas não dando respostas à sociedade, né? Continuam na guerra, a guerra cada vez pior para os russos. Em outubro, esses bolcheviques, que a princípio eram minoria nessa representação do governo provisório, eles vão, né, aumentando o número de representantes, se organizando de tal forma que, sob a liderança de Lenin, em outubro, eles tomam os rumos da Revolução. Então, destitui o governo provisório, né? Essa altura do campeonato. Eles executam, inclusive, o czar e a família monarca, né? O czar, a czarina e os filhos, e suas filhas e filhos, e tomam o poder com o lema todo o poder aos sovietes. Então, a partir de agora, a Revolução de Outubro de 1917 é a Revolução Socialista propriamente dita, né? No primeiro momento, sob a liderança de Lenin, a implantação do comunismo de guerra, né? Esses sovietes se reúnem, esses sovietes bolchevistas, né? Se reúnem e implantam o que chamamos de comunismo, que significa o quê? Primeiro, a criação do Exército Vermelho e da Tcheca, uma polícia política, né? O Exército Vermelho para defender não só a revolução contra os antirrevolucionários, mas as fronteiras da Rússia que estão prestes a ser invadidas aí pelos capitalistas. Ora, ainda não o foram porque a Europa está envolvida ainda no palco da guerra, embora já caminhando para o final do desfecho desse grande conflito europeu, a Primeira Guerra Mundial. Mas
não podemos deixar de perceber que uma revolução socialista significa uma revolução contra o capitalismo. E a Primeira Guerra Mundial é uma crise dentro do capitalismo. Então, resolvido essa crise dentro do capitalismo, naturalmente esses capitalistas vão se voltar contra os revolucionários socialistas, porque o socialismo coloca em xeque, né, e destrói as estruturas capitalistas. Nesse comunismo de guerra, então, o governo de Lenin abole os empréstimos, a abolição dos empréstimos contraídos anteriormente, ou seja, acaba com a dívida externa, né? Nacionaliza os bancos, as estradas de ferros, as estradas de ferro e o comércio exterior, expropria as grandes indústrias, né, e o confisco das terras da antiga aristocracia e organiza as propriedades agora em sistema de produção coletiva. Mais importante ainda de todas essas é sair da guerra. Então, pelo tratado assinado na cidade de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra, né, e tem que pagar uma indenização muito grande para os alemães. Perde aí de espaços territoriais, como Letônia, Estônia, para a Turquia, uma região ao sul da Turquia, né, ao sul da Rússia. Então, perda de jazidas de carvão, de jazidas de ferro, pagamento em quantia, em dinheiro, né? Mas o fato é que eles conseguem sair da guerra, o que é um alívio para a própria população, né? Porque, estando numa guerra terrivelmente avassaladora, em que os russos só perdiam, né? E numa situação interna de revolução, de falta de produção, de fome, né? De desemprego, de manifestações, isso tudo leva a um colapso do povo russo. Então, a saída da guerra é um respiro para a Rússia. Mas sair da guerra e a guerra terminando, o tratado é assinado no início de 1918, a guerra termina no ano de 1918, a Grande Guerra, aí todas as potências capitalistas e europeias se voltam contra a Rússia e a formação, a criação do Exército Vermelho, sob a liderança de Trotsky, né, um grande estrategista revolucionário, ele consegue debelar não só as revoltas internas contra a Revolução, mas também a invasão estrangeira. Então, o comunismo de guerra chega em 1921 com a Revolução garantida, né? Então, a Revolução está assegurada. O governo Lenin, que assume o comunismo de guerra, em 1921, para dar resposta mais rápida à população, né, ele cria a chamada a Nova Política Econômica, a NEP, que, segundo o seu planejamento, estenderia do ano de 1921 a 1927. Então, o que significa a NEP? A NEP, essa nova política econômica, ele permite a convivência do socialismo estatizante, né, da economia estatal, no sentido da macroestrutura, grandes indústrias, sistema financeiro, sistema de produção industrial, sistema de produção agrícola, né? Isso o Estado intervém na política externa, no comércio externo, o Estado é o grande interventor, mas no sistema de varejos, pequenas empresas de distribuição, no modelo capitalista. Até que, mais para frente, a questão era rumo ao socialismo total, né? Então, abre algumas concessões para funcionamento de empresas estrangeiras, já disse a economia controlada pelo Estado, mas Lenin morre em 1924. E aí surge uma grande divergência entre a facção stalinista, aqueles que eram adeptos do Stalin, seguidores de Joseph Stalin, e os seguidores de Leon Trotsky, dois grandes líderes também aí da Revolução. E que
como é que nós identificamos a esses seguidores de Lenin e os seguidores de Stalin e de Trotsky? Segundo Trotsky, a revolução deveria ser contínua, deveria sair da Rússia e partir para o mundo, né? Levando a revolução internacionalmente. Para Stalin, era necessário segurar e afirmar e consolidar agora o socialismo na União Soviética. Então, os representantes stalinistas são vencedores nessa disputa, né? Então, Stalin assume o lugar de Lenin e Trotsky é obrigado a fugir da Rússia, né, como exilado, e posteriormente vai morrer aí em 1954 no México, considerada aí uma polícia política do Estado russo matou lá no México esse revolucionário. Então começa a partir daí, de 1924, a era stalinista e o seu projeto chamado a economia de planificação ou economia planificada, que nós falaremos num outro momento. Saudações a todas e a todos e tenham todos uma boa semana.